No começo de tudo há o medo, um adversário implacável, sutil em suas artimanhas, que nos mantém acorrentados à complacência e à inércia. Mas hoje, neste momento de reflexão e renovação, convido você a desafiar esse medo. Encare-o não como um obstáculo intransponível, mas como um teste de sua determinação, pois é nas profundezas de nossos medos que descobrimos a verdadeira força que reside dentro de nós. Imagine por um momento aqueles que desafiaram os limites do medo e triunfaram. Pense em Edison, que persistiu através de milhares de falhas para iluminar o mundo. Lembre-se de Lincoln, que enfrentou a adversidade e moldou o destino de uma nação. Esses ícones não foram apenas testemunhas da história. Eles foram arquitetos de suas próprias realidades, cada um forjando um legado duradouro através da coragem e da visão. Transpondo a barreira do medo está a mentalidade. Não é apenas uma questão de pensamento positivo, mas de cultivar uma convicção inabalável no potencial que reside dentro de cada um de nós. É sobre alimentar a chama da crença, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece cético, pois são os que acreditam fervorosamente em seus sonhos que, com o tempo, transformam esses sonhos em realidade tangível. A clareza é o farol que guia o navegante em mares tempestuosos. É a capacidade de ver além das sombras do desconhecido e abraçar o caminho adiante com confiança. Assim como os grandes visionários antes de nós, devemos pintar o quadro de nosso destino com pinceladas firmes de propósito. Cada ação, cada decisão, moldando não apenas nosso presente, mas o curso de nossas vidas. Entretanto, a visão por si só não é suficiente sem a disciplina para sustentá-la. É através da disciplina que transformamos intenções em ações concretas, criando hábitos que nos levam inexoravelmente em direção aos nossos objetivos mais elevados. Pois a verdadeira liberdade não reside na ausência de limitações, mas na habilidade de transcender essas limitações através da diligência e do comprometimento. A ação, então, se torna a ponte entre o potencial não realizado e a realidade concretizada. É através da ação decisiva que transformamos nossas visões em conquistas palpáveis, quebrando os grilhões do medo e abraçando a grandeza que nos espera do outro lado. Pois cada passo adiante é uma declaração de nossa determinação inabalável de conquistar novos horizontes e expandir nossos limites pessoais. A gratidão, por sua vez, é a âncora que nos mantém conectados à essência de quem somos. É a prática diária de reconhecer as bênçãos em nossas vidas, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Pois é na gratidão que encontramos a paz interior e a humildade necessárias para receber mais do que podemos imaginar. É uma virtude que não apenas enriquece nossas vidas, mas também fortalece nossos espíritos. Adaptabilidade e resiliência são as armas secretas daqueles que não se curvam diante das tempestades da vida. É a capacidade de se ajustar às mudanças inesperadas e encontrar oportunidades onde outros veem apenas obstáculos, pois a verdadeira força não está na ausência de adversidade, mas na habilidade de se erguer, transformado e fortalecido pelas provações que enfrentamos. O aprendizado contínuo é a jornada interminável em direção à autoperfeição. É a busca incessante por conhecimento e sabedoria, alimentando nossa mente e expandindo nossos horizontes. Pois é através do aprendizado que crescemos, não apenas em habilidades técnicas, mas também em compreensão e empatia, tornando-nos não apenas melhores profissionais, mas melhores seres humanos. Não há poder maior do que a mente decidida a evoluir, a mente que se recusa a estagnar, a mente que, como uma lâmina bem forjada, é afiada constantemente pelo atrito do esforço e da dúvida. É nela que reside a centelha da reinvenção. Steve Jobs foi rejeitado pela própria empresa que fundou, mas não se deixou definir pela queda. Ele retornou mais forte, mais claro, mais visionário, porque entendeu que cair é parte do processo, mas permanecer caído é escolha. Você pode ter sido desacreditado, pode ter sido ignorado, talvez até ridicularizado por sonhar alto demais. Mas lembre-se, todo gigante um dia foi desacreditado.
Walt Disney foi demitido por falta de criatividade. Oprah foi considerada imprópria para a TV. O Coronel Sanders foi rejeitado mais de 1000 vezes antes que alguém aceitasse sua receita de frango frito. E mesmo assim, todos eles continuaram. Por quê? Porque haviam queimado os navios. Não havia volta. Só avanço. Só o próximo passo. Só a próxima porta. Só a próxima tentativa. E a próxima. Até que a vida se dobrasse diante da sua persistência. Isso não é sobre talento, não é sobre sorte. Isso é sobre decisão, sobre convicção, sobre a escolha de não aceitar a mediocridade como destino. Porque a grandeza não grita, ela sussurra. Ela se revela aos que estão dispostos a caminhar por vales escuros sem perder a fé na luz. E é aqui que voltamos ao medo. Porque o medo continuará sussurrando mentiras em seus ouvidos. Ele dirá que você não é suficiente, que já é tarde demais, que você falhou demais, que há gente melhor, mais jovem, mais talentosa. Mas ouça bem, o medo é um mentiroso habilidoso e seu maior truque é parecer verdade. Você precisa rasgar esse véu. Você precisa se enxergar com os olhos daquilo que você pode se tornar, não com os olhos limitados do que você foi. Porque o passado é referência, não sentença. Você não é definido pelas falhas que cometeu, mas pela coragem de continuar, mesmo com cicatrizes. A verdadeira liberdade vem quando você entende que nada, absolutamente nada, externo pode limitar o que você decide fazer com o que tem. É isso que diferencia os que vivem por padrão dos que vivem por propósito. Os que esperam pelo momento certo dos que criam o momento. Os que sonham à noite dos que sonham acordados. E trabalham para tornar o sonho inevitável. Thomas Edison não esperava pelo timing perfeito. Ele tentou, e falhou, e tentou de novo, e falhou. E repetiu esse ciclo mais de 10.000 vezes, até que a lâmpada acendesse. E quando questionado, respondeu: eu não falhei. Só descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Essa é a mentalidade. Essa é a armadura. Essa é a fé inabalável de quem escolheu vencer. E você? Vai continuar esperando aprovação? Vai continuar esperando segurança, garantias, aplausos, validação? Ou vai decidir que sua vida é valiosa demais para ser colocada em pausa por causa da dúvida? Porque, e preste atenção nisso, o arrependimento é um veneno lento. Ele não grita, mas corrói. E quando a vida passa, ele pergunta: e se você tivesse tentado? Não espere esse momento. Liberte-se agora. Rompa agora. Quebre esse ciclo agora. Porque a hora certa nunca virá. A coragem não é ausência de medo. É agir apesar dele. Coragem é levantar mesmo com as pernas tremendo. É agir mesmo quando a mente grita: foge. É fazer o que precisa ser feito com o coração pulsando forte, com a voz embargada, com as mãos suando. Mas fazer. Porque é no ato de agir que a coragem cresce. Você não a encontra antes. Você a constrói durante. E se você acha que não está pronto, saiba disso. Ninguém está. Elon Musk não estava pronto para lançar foguetes. Howard Schultz não estava pronto para transformar cafeterias em experiências. Sylvester Stallone não estava pronto quando escreveu seu próprio roteiro e exigiu ser o protagonista. Eles não estavam prontos, mas estavam dispostos. Dispostos a bancar a própria visão, a pagar o preço, a sacrificar o conforto pela convicção. Porque a clareza nasce na ação. Você pode planejar, estudar, se preparar, visualizar, mas o salto é que transforma. O salto é que te obriga a crescer asas no ar. O salto é o batismo da grandeza. Você quer mudança? Comece movendo-se. Quer clareza? Haja. Quer confiança? Honre compromissos com você mesmo. Porque confiança não se lê em livros, ela é cultivada, regada com disciplina e colhida em silêncio. A cada manhã em que você se levanta, mesmo sem motivação, e faz o que tem que ser feito, você envia uma mensagem ao universo e a si mesmo: eu sou inabalável. E a disciplina? A disciplina. Ela é o amor próprio em sua forma mais pura. Ela é o que separa os sonhadores dos realizadores.
Ela é o trilho que leva do desejo à materialização. Muitos esperam sentir vontade, mas os grandes não vivem por vontade, vivem por decisão. E decidem todos os dias, mesmo quando estão cansados, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando não há aplausos. Afinal, disciplina não é punição, é liberdade. Liberdade de não ser escravo dos próprios impulsos. Liberdade de moldar o destino com as próprias mãos. Liberdade de dizer não para o agora, para dizer sim para o extraordinário. E não se engane, haverá quedas, haverá dias sombrios, momentos de dúvida, mas é exatamente aí que você se diferencia. Porque a resiliência é o músculo da alma. Ela se fortalece com o impacto. É nas rachaduras que entra a luz. É no momento em que tudo parece desmoronar que você tem a chance de se reconstruir, não como era, mas como sempre deveria ter sido. Abraham Lincoln perdeu múltiplas eleições antes de se tornar um dos maiores líderes da história. J.K. Rowling foi rejeitada por mais de uma dezena de editoras antes de se tornar a autora mais bem-sucedida do planeta. Ralph Lauren era apenas um balconista antes de se tornar um império. E todos eles, todos, tinham algo em comum. Recusaram-se a ser moldados pelas circunstâncias. Eles decidiram moldar as circunstâncias ao redor deles. Eles não esperaram condições ideais. Eles criaram as condições. Eles não esperaram portas se abrirem. Construíram suas próprias entradas. E agora ouça bem. Você tem esse mesmo poder. Não importa onde nasceu. Não importa o que disseram sobre você. Não importa o que falhou. O que importa é o que você vai fazer com o que tem hoje. Agora. Neste segundo. Porque cada momento que você desperdiça alimentando o medo é um momento que poderia estar alimentando seu propósito. Você quer a verdade? O sucesso não tem fórmula mágica. Ele exige sacrifício. Ele cobra caro. Mas a vida que você ganha em troca, uma vida vivida por inteiro com intensidade, com propósito, com impacto, vale cada centavo de suor, cada lágrima, cada não, cada queda. Porque essa vida não é para os fracos. É para os dispostos. É para os que dizem sim mesmo com o coração acelerado. Para os que se levantam mesmo quando ninguém está aplaudindo. Para os que seguem mesmo sangrando. Porque esses são os que deixam pegadas fundas na terra. Esses são os que vivem para contar uma história e para transformar milhares com ela. Veja o exemplo de Thomas Edison, um homem que fracassou mais de 1000 vezes antes de inventar a lâmpada elétrica. Quando perguntado sobre seus fracassos, respondeu com um sorriso: "Eu não falhei 1000 vezes. Descobri 1000 maneiras de como não se fazer uma lâmpada." Essa é a mentalidade que molda o mundo. Não é evitar falhas, é absorvê-las como combustível. É transformar rejeição em força, dúvida em motor, crítica em degrau. Cada não que você recebe pode ser uma sentença ou uma alavanca. A escolha é sua. Cada obstáculo pode ser um muro ou um trampolim. A escolha é sua. Você está construindo a sua realidade com cada pensamento, cada escolha, cada ação, consciente ou não. E a vida não espera você estar pronto. Ela recompensa os que decidem agir mesmo sem garantias. Grandes nomes da história não sabiam como seria o fim da jornada. Walt Disney foi demitido por falta de criatividade. Steve Jobs foi expulso da própria empresa. Oprah Winfrey foi chamada de inadequada para a TV. E cada um deles teve a chance de aceitar o rótulo, de se curvar, de desistir. Mas escolheram o oposto: erguer-se, reinventar-se, ressignificar o fracasso e transformá-lo em impulso. E você? Vai deixar sua história ser escrita pelas mãos do medo? Ou vai tomar a caneta com força e rabiscar o impossível? O medo quer que você se acomode. A grandeza exige que você se expanda. O medo grita para você parar. A grandeza sussurra: continue. E essa voz, pequena, frágil, mas insistente, é a sua alma pedindo para viver por inteiro. É o eco do seu propósito pedindo passagem. Propósito. Essa palavra que carregamos como se fosse um mistério inalcançável.
Mas propósito não é um lugar que você encontra, é algo que você constrói, com suor, com escolhas, com enfrentamentos. Propósito é o rastro que você deixa quando decide viver com intenção. Quando transforma a dor em propósito, cicatriz em símbolo, fracasso em fundação. Você não precisa ter todas as respostas agora. Ninguém tem. Mas precisa começar a caminhar. Porque o movimento clareia. A jornada revela. E o destino se constrói passo a passo, escolha a escolha. Pare de esperar pela permissão do mundo. Você já nasceu com a permissão mais poderosa, o dom de escolher. Escolher o que pensar, o que sentir, o que fazer. Escolher entre permanecer acorrentado ao medo ou arrebentar os grilhões da dúvida com o martelo da decisão. A ação é a linguagem da fé. Quando você age, mesmo sem garantias, está dizendo ao universo, eu confio. E o universo responde, sempre responde. Às vezes com desafios, às vezes com demoras, mas sempre com crescimento. Você quer saber o segredo da verdadeira transformação? Está nos pequenos compromissos que você honra consigo mesmo, no treino que você faz quando ninguém vê, na leitura que você conclui mesmo cansado, no projeto que você avança mesmo com medo. Porque é nesses momentos, solitários, silenciosos, invisíveis, que você se molda. E um dia, quando o mundo olhar para você e disser, foi de uma hora para outra, você vai sorrir por dentro, porque vai lembrar das madrugadas, das recusas, das quedas, e vai saber, não foi sorte, foi decisão, foi fé, foi ação, foi você, todos os dias, recusando-se a se render. Foi você, todos os dias, recusando-se a se render. Porque enquanto o mundo dormia, você semeava. Enquanto outros zombavam, você persistia. Enquanto o medo tentava te silenciar, você rugia em silêncio. Cada gota de suor, cada noite em claro, cada momento de dúvida, era o preço da grandeza. E você pagou. Sabe o que separa os que apenas sonham dos que realizam? Não é talento, não é sorte, é coragem. É a coragem de continuar quando ninguém acredita, de trabalhar no escuro, de semear no deserto, de construir sem garantia de retorno. E ainda assim, seguir. E ainda assim, levantar. E ainda assim, agir. Você não está competindo com o mundo, você está competindo com a sua versão de ontem, com a voz que diz, não vai dar certo, com o impulso de procrastinar, com a vontade de parar. E cada vez que você ignora essas vozes e avança 1 centímetro, você vence. Você está vencendo o medo. Você está moldando sua própria revolução. Olhe ao redor. Quantas vidas esperam sua decisão? Quantos sonhos dependem da sua transformação? Quantas pessoas vão se inspirar no seu exemplo? Porque a verdade é essa. Sua grandeza não é só sua. Ela é um farol. Quando você acende sua luz, você permite que outros façam o mesmo. Você vira referência, vira símbolo, vira legado. Sim, legado. Porque a vida não se mede só pelos anos que você vive, mas pelo impacto que você deixa, pela chama que você acende nos outros, pela coragem que você desperta nos que te assistem, nos que te seguem, nos que te amam. E se você acha que é tarde demais, lembre-se do Coronel Sanders, aos 65 anos, com uma receita de frango e uma pensão de $105 no bolso, ele bateu em mais de 1000 portas até alguém dizer sim. Hoje seu nome é uma marca global, não porque era jovem, mas porque era decidido, porque acreditava, porque recusou-se a desistir. E se você acha que é pequeno demais, pense em David contra Golias, pense em J.K. Rowling, rejeitada por 12 editoras antes de criar um império literário. Pense em Howard Schultz, que ouviu 217 nãos antes de lançar a Starbucks. Pense em cada gigante que já foi invisível, cada lenda que já foi subestimada, cada vitorioso que já foi rejeitado. Você não precisa de validação, precisa de decisão. Decida que sua dor não vai te definir, que suas falhas não serão o seu teto, que suas circunstâncias não serão sua prisão. Decida que, a partir de agora,
Sua vida terá autoria. Que sua mente será o motor, seu corpo o instrumento e sua alma o fogo. Não espere o medo desaparecer. Ele não vai. Mas você vai crescer até que ele fique pequeno. Porque o medo é uma sombra. E sombras desaparecem quando você acende a luz da ação. Quando você entra em movimento, o impossível se dobra. O improvável se reconfigura. O destino se redesenha. Você não é o seu passado. Você é a decisão que toma agora. Você é o passo que dá hoje. E se você se comprometer com essa verdade, nada, absolutamente nada, poderá te deter. Disciplina. Essa é a ponte entre a intenção e o resultado. Você pode ter os melhores sonhos, as metas mais nobres, mas sem disciplina, tudo evapora. Porque o universo não responde ao que você deseja. Ele responde ao que você faz. E disciplina é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não tem vontade. Sobretudo, quando não tem vontade. E cada vez que você escolhe a disciplina, você escreve uma nova página da sua história. Página por página. A tinta é o seu esforço. O papel é o seu tempo. E o conteúdo é a sua coragem. A disciplina te liberta do caos. Ela transforma a vontade em rotina, o medo em hábito, a dúvida em ação. Com disciplina você constrói a confiança. Não aquela confiança vazia de frases feitas, mas a confiança real. A que vem de saber que você é capaz, porque você já fez. A que vem de olhar para trás e ver uma trilha de vitórias invisíveis, construídas em silêncio, mantidas em segredo, mas sentidas na alma. E se algum dia você se perguntar se vale a pena, lembre-se, toda alma grandiosa foi um dia testada ao extremo. Toda montanha tem sua tempestade, todo guerreiro tem suas cicatrizes. Mas aqueles que não se rendem, escrevem história. E é isso que você está fazendo, escrevendo história. Cada passo que você dá, mesmo quando o chão parece desabar, é uma linha viva de um legado que ninguém poderá apagar. Você é o autor de uma saga que se estende muito além do que os olhos podem ver, porque a verdadeira grandeza não se mede em resultados imediatos, mas na transformação silenciosa que acontece no interior. Como Ralph Lauren, que transformou uma visão em um império cultural, ou Elon Musk, que desenhou o futuro com foguetes e carros elétricos, você tem o poder de reinventar o mundo, começando pelo seu. E aqui está o segredo que os verdadeiros campeões sabem. A clareza não é um destino, é uma prática. Você não espera a visão perfeita cair do céu. Você cria clareza ao caminhar na escuridão, ao tomar decisões imperfeitas e aprender com cada tropeço. Abraham Lincoln perdeu 6 eleições, sofreu com a depressão, mas nunca abandonou sua visão. A visão de uma nação unida, forte, livre. A clareza se revela para quem não desiste de buscar. O que te impede hoje é o medo de errar, mas o erro é a bússola que te guia para o acerto. Sem o erro não há progresso, sem dúvida não há avanço, sem queda não há voo. Você é mais forte do que imagina, porque dentro de você pulsa a mesma energia que moveu Bill Gates a abandonar a faculdade para revolucionar o mundo da tecnologia, que levou Warren Buffett a investir com paciência e disciplina enquanto o mundo entrava em pânico. Eles entenderam. A jornada é longa, o tempo é um aliado e a persistência é a chave mestra. Permita-se aprender. O aprendizado não é um fardo, é uma ferramenta sagrada. Howard Schultz não só criou a Starbucks. Ele aprendeu a transformar cafeterias em templos de conexão e experiências. Steve Jobs não inventou apenas produtos, ele aprendeu a comunicar sonhos e desejos em forma de tecnologia. Você também pode. Cada livro que você lê, cada conversa profunda, cada falha estudada é um degrau que te eleva acima das limitações. Mas mais do que aprender, é preciso se adaptar. A adaptabilidade é o escudo do guerreiro moderno. Jeff Bezos viu o futuro do comércio e mudou a Amazon de uma livraria virtual para o império digital que domina o planeta. Elon Musk não se prendeu à indústria automobilística tradicional. Ele reinventou o conceito inteiro. E você será um espectador
ou um protagonista desta era de mudanças rápidas e disruptivas, a vida não espera para ver se você está pronto. Ela exige movimento. Ela quer que você abrace o incerto, que se aprofunde no desconhecido, que se reinvente quantas vezes forem necessárias, porque a resiliência não é só resistir, é renascer. É transformar a dor em força, a dúvida em coragem, o fracasso em experiência. Seja resiliente, seja incansável, seja uma tempestade que não pode ser parada, porque a grandeza, aquela que ecoa nas eras, pertence aos que persistem. E no fim, tudo se resume a uma palavra: gratidão. Gratidão não é um sentimento passivo. É a força silenciosa que mantém a chama acesa quando tudo parece perdido. É o combustível do guerreiro que sabe que cada desafio é uma bênção disfarçada. É a consciência de que a jornada, por mais difícil que seja, é um presente. Ser grato é reconhecer o valor da luta, a beleza da transformação, o poder do agora. É olhar para as cicatrizes e vê-las como medalhas de honra. É saber que, independente do que aconteceu ontem, o amanhã ainda é uma tela em branco. Você está aqui agora, vivo, respirando, com a capacidade de mudar tudo, de reescrever sua história, de transformar sua mente, de elevar sua alma. Então levante-se, olhe no espelho e diga a si mesmo: eu escolho vencer. Eu escolho a grandeza. Eu escolho a liberdade. E com essa escolha, a sua vida nunca mais será a mesma. Porque vencer o medo não é o fim da jornada. É o começo da revolução. A revolução que você sempre sonhou. A revolução que o mundo precisa. A revolução que começa dentro de você. Liberte-se agora. Seja a força que transforma. Seja o fogo que ilumina. Seja a voz que ecoa além do tempo. Vença o medo. Alcance a grandeza. E, acima de tudo, viva. Viva com paixão, com propósito, com poder. Porque você não veio ao mundo para ser pequeno. Você veio para ser eterno.